Graças a Deus. Êxodo 13, 17. Você pode acompanhar, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Diga comigo, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Amém? Que eu quero compartilhar com você hoje. É quando Deus nos leva por caminhos mais longos. Amém? Vamos dizer junto? Quando Deus me leva por caminhos mais longos. Diga para o teu vizinho que está do teu lado: quando Deus te levar por caminhos mais longos, confia nele, porque essa é a direção dele, e ele sabe o melhor para você. Quantos podem dizer amém essa palavra? Amém. Nós sabemos que todos os caminhos, todos os destinos, melhor dizendo, ele tem sempre algumas opções de caminhos para a gente chegar lá. Às vezes tem um caminho mais curto, às vezes você e eu pegamos um atalho para chegar mais rápido, mas às vezes tem um caminho mais longo. E o que eu quero dizer para você hoje é que muitas vezes Deus escolhe para nós os caminhos mais longos, para que possamos chegar aonde Ele quer nos levar. Amém? Mas eu também quero te dizer que ainda que Ele escolha o caminho mais longo para você, confia na direção de Deus. Porque Deus vê aquilo que você não consegue ver. Deus enxerga aquilo que você não consegue enxergar. E às vezes nós queremos tomar os caminhos mais curtos, os caminhos mais fáceis. Isso acontece quando nós planejamos na nossa vida. E fazemos planos. E planejamos sonhos para alcançar determinadas coisas, e a gente planeja tudo direitinho, e toma aquele caminho, mas quando você começa a caminhar, você começa a olhar para trás e começa a ver que o teu caminho não está sendo tão simples conforme você planejou. É verdade ou não é? Você começa a ver que há impedimentos no caminho, que há lutas, há embaraços, há dificuldades no caminho, há adversidades, oposições. Então você fala de fazer alguma coisa, você inicia muitas vezes entusiasmado, você inicia com vontade, mas aí você faz o caminho que você planejou, e nem sempre esse caminho começa a dar certo, porque esse caminho vai sofrer algumas dificuldades, e muitas delas tão grandes que vai fazer com que você desista no meio do caminho, vai fazer com que você volte atrás no meio do caminho. Então a melhor coisa é o quê? Você seguir o caminho que Deus te orienta para seguir. Amém? A melhor coisa é você estar na direção de Deus. Quantos podem dizer amém? A melhor coisa é quando você obedece a Deus e Deus fala, vai por aqui e não vai por aqui. Porque se você for por aqui, não vai dar certo. Aí você começa a discutir com Deus. E você começa a falar, não Senhor, mas por aqui é mais fácil, eu chego mais rápido. Mas Deus fala assim, mas se eu fosse você, eu iria por aqui. Porque apesar de ser mais longo,
é mais seguro. E se você está trilhando o caminho mais longo para chegar até onde Deus quer, o Espírito Santo de Deus fala para você hoje: confia que Deus sabe o que faz. Amém? A tua vitória ainda não chegou, a tua conquista ainda não chegou, a tua terra prometida ainda não chegou, porque Deus está te levando para um caminho mais longo. Você às vezes tem falado: Senhor, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro, seria mais fácil. Mas Deus sabe de todas as coisas, o que está lá na frente do caminho. E esta passagem aqui, irmãos, é quando o povo de Israel é libertado do Egito. Eles estavam presos no Egito há 400 anos. Eles eram escravos ali. Eles eram judiados. Eles eram castigados, chicoteados, passavam fome. Esse povo era cheio de ferida, era cheio de marca na sua vida. E quando Deus os liberta do Egito, ao invés de Deus escolher o caminho mais curto, Deus fala assim: olha, vocês não vão pelo caminho mais curto, vocês vão pelo caminho mais longe. Você ir pelo norte é muito mais fácil, é muito mais curto. Mas eu vou dirigir vocês a irem pelo sul. Vocês vão dar uma volta para chegar no mesmo lugar. E às vezes nós perguntamos: por que muitas vezes Deus nos leva por caminhos mais longos? E a primeira coisa que Deus fala aqui, Ele diz o seguinte: olha, a terra que tem à frente de vocês pelo caminho mais curto, é a terra dos filisteus. Veja o que ele diz: Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, o que Deus pensou, o que Deus viu? Deus falou o seguinte: se eles forem para o caminho mais curto, lá na frente eles vão enfrentar uma guerra pela qual eles não estão preparados para enfrentar. Eles vão enfrentar oposições e adversidades que eles não estão preparados para enfrentar. Apesar do versículo seguinte diz que eles estavam armados, mas eles eram uma multidão de escravos, irmãos. Eles nunca tinham pego numa arma na vida. Eles nunca tinham guerreado uma guerra na vida. Eles nunca tinham se colocado com o inimigo frente a frente para guerrear. Sempre foram submissos. Eles não estavam preparados para enfrentar guerreiros preparados para a guerra como os filisteus. E Deus, vendo isso, falou: eu poderia levá-los para o caminho mais curto, mas lá tem uma guerra esperando por eles e eles não estão preparados. Quer dizer o quê? Que Deus sabe o caminho que Ele leva a mim e Ele leva a você, querido. Não reclama, olha para o teu vizinho e diga: não reclama do caminho. Não reclama do caminho. Não reclama do caminho que você está passando. Porque a primeira coisa que Deus nos leva para o caminho mais longo é para nos proteger de uma guerra que nós não estamos. Diga para o teu vizinho: Deus está te protegendo. Amém? Deus está te protegendo. Deus, Ele via mais na frente. Irmãos, aquele povo estava cheio de ferida. E eu pergunto: por que Deus nos protegia aquele povo da guerra? Sabe por quê? Porque Deus conhece a nossa humanidade. Deus conhece como está o nosso coração.
Às vezes você saiu de uma situação, e olha aí o Espírito Santo de Deus já trazendo revelação para a tua vida. Às vezes você saiu de uma situação machucada, ferido, ferida. Deus conhece as tuas feridas, e eu vou te dizer mais, Deus respeita a nossa humanidade. Deus sabe a carga que nós suportamos, aleluia. Porque a Bíblia está escrito que não virá provação maior sobre nós daquilo que podemos suportar. Deus sabe que quando você saiu desta situação, você saiu tão machucado, tão machucada, que a primeira guerra que você fosse enfrentar, que estava preparada para você no caminho mais curto, Ele disse, Ele não vai suportar, ela não vai suportar, é guerra demais para Ele. Então o que Deus faz? Vamos por outro caminho. É mais longo, mas é mais seguro. Amém? Ele é mais seguro. Deus muitas vezes faz isso para nos proteger do perigo lá na frente, irmão. Quantos podem dizer amém? Então não reclame para onde Deus está te levando. Não reclame o caminho que nós estamos passando. É difícil, é. A gente vem com feridas, vem. A gente vem com traumas do passado, vem. A gente vem com o coração muitas vezes doente, vem. Com medo do caminho, é verdade ou não é? Eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu já passei por aquilo outro. Meu Deus, como vai ser esse caminho agora? Calma, confia na direção de Deus, aleluia. Deus sabe o melhor para a tua vida, Deus sabe o melhor para a minha vida. Então quando Deus nos leva para o caminho mais longo, a primeira coisa que você tem que pensar é que Deus está protegendo a tua vida, aleluia. Porque talvez se você fosse para o caminho mais curto, você morreria na guerra. Quantas pessoas que saíram do Egito e fosse pegar uma guerra logo de cara com os filisteus, iriam morrer. E não iriam chegar na terra prometida. Iriam morrer no meio do caminho. Quantas pessoas que a gente sabe que morrem no meio do caminho. É verdade ou não é? Porque Deus fala para ele assim, vai por esse caminho. Mas ele é teimoso. Ela é teimosa. Vai para o outro caminho. Vai para o caminho que ela planejou e não pelo caminho que Deus planejou. Aí sabe o que acontece? Chega no meio do caminho, tem guerra. Tem adversidade além daquilo que ele pode suportar, acaba morrendo na esperança, acaba morrendo na fé, acaba morrendo com o amor, acaba morrendo nos sonhos. Por isso, querido, quando Deus te leva para o caminho mais longo, e não quer dizer que esse caminho vai ser as mil maravilhas, mas o seguinte, quando você está na direção de Deus, Deus se responsabiliza pelo teu caminho. Deus falou, não vai por aqui, vai por ali. Vai chegar e encontrar o Mar Vermelho. Mas Deus se responsabilizou pelo Mar Vermelho, amém? Não, eu trouxe você por esse caminho, eu me responsabilizo pelo caminho e pela tua vida. Moisés, olha para a multidão que marchem, vão à frente no caminho, não desista, porque o Mar Vermelho não vai ser nada para vocês vão passar seco, amém, querido? Mas olha para o teu vizinho e diga assim, a direção de Deus é a melhor direção que você tem. Irmãos, quem já experimentou sair fora da direção de Deus sabe o quanto é difícil. Eu já experimentei. Eu já fui rebelde. E hoje eu tenho medo. Eu falo com a minha esposa, amor, eu tenho sonhos, eu tenho desejos no meu coração, eu tenho promessa, mas eu tenho medo de seguir o meu caminho e não seguir o caminho que Deus preparou para a minha vida. Porque eu sei o quanto a gente se abate quando a gente segue o nosso próprio caminho.
por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aleluia. Amém? Levanta a mão e diga assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho quer dizer o quê? Anda no caminho que Deus quer, porque Ele vai fazer de tudo para você chegar aonde Ele quer que você chegue, querido. Quando você está na direção de Deus, os sonhos são realizados. Quando você está na direção de Deus, as vitórias acontecem, as conquistas acontecem, os testemunhos acontecem, a alegria vem, a paz no coração vem. Não que vai dar tudo certo, as mil maravilhas, não, você vai ter luta. Você vai ter dificuldade, mas Deus vai lutar as tuas lutas, Deus vai guerrear as tuas guerras, Ele vai pelejar as tuas pelejas, Ele vai estar com você no caminho, querido. Aleluia. Então, quando Deus fala para você, para ir para um caminho ainda que seja mais longo, não reclama. Porque Deus está somente te protegendo. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Eu coloquei aqui que o erro de escolhermos o caminho mais curto é que às vezes não estamos preparados para enfrentar a guerra que está à frente. Amém? Eu vejo muita gente hoje pregando sobre atalhos. Eu vejo hoje nas redes os coachings, nomes conhecidos mesmo no Brasil e no mundo, falando que você não precisa trilhar o caminho longo, que você pode e deve pegar os atalhos. Mas muitas vezes esses atalhos nos levam para o fracasso, nos levam para a morte. É verdade ou não é? Quantos casos vocês já viram, dando um exemplo aqui, de pessoas que usam GPS no carro? Não é? E que eles programam o GPS lá para ir para o caminho mais curto. Tá dando risada, né? Aconteceu alguma coisa assim, pastor Moisés? Não, né? E você sabe o caminho que tem que ir, aquele caminho é seguro, aquele caminho você conhece, aquela estrada você conhece, aquele bairro você conhece, né, Fábio? Mas o GPS começa a te levar por um caminho que ele está programado para te levar, que é mais rápido. Aí ele te manda virar à direita, e quando você vai virar à direita é uma estrada de terra, de pedra, pedregulho. Aí você fala, mas meu Deus, esse GPS, será que está certo? Aí você confia no GPS. Não, se ele está mandando eu ir por aqui, eu vou por aqui, porque é o caminho mais curto. Aí ele te manda entrar à esquerda e você vai ver que é contramão, que não tem jeito. Aí ele fala para você ir reto, na frente que a ponte destruiu, porque o GPS não está sabendo. Ele está programado para aquilo. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Agora eu tenho que voltar tudo, porque se eu seguir por esse caminho, eu vou me dar mal. O grande erro de nós pegarmos muitas vezes o caminho mais curto, é porque nós não sabemos o que está acontecendo lá na frente. Por isso, querido, esteja na direção de Deus em tudo aquilo que você for fazer. Senhor, é o teu caminho, é a tua direção. Senhor, é mais longo, eu estou vendo, é mais difícil ir por aqui, mas é o que tu quer. Me dá um sinal, me dá um sonho, fala comigo, me mostra que é este o caminho, e ainda que seja o caminho mais longo, eu vou confiar minha vida em ti, porque a minha vida está nas tuas mãos, amém? Porque Ele quer te proteger do pior. Quantas pessoas já foram mortas por seguirem os caminhos mais curtos no GPS, não é? Lá no Rio de Janeiro vive acontecendo.
Você põe o GPS lá, daqui a pouco ele te leva lá para um lugar escuro, ruim. Quando você vai ver, estão atirando em você lá. Por quê? Porque é da natureza humana sempre escolher o caminho mais fácil, o caminho mais curto. Mas é da natureza de Deus escolher sempre o melhor caminho. E o melhor caminho nem sempre é o caminho mais curto. Às vezes o melhor caminho é o caminho mais longo. Quantos podem dizer amém? Amém? Às vezes o melhor caminho é o caminho mais longo. Em segundo lugar, veja o que o versículo diz. Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volta para o Egito. Quando Deus te leva pelo caminho mais longo, é porque Ele não deseja que você volte da onde você saiu. Quantos podem dizer amém? Ele sabia que quando o povo de Israel se defrontasse com a guerra, alguns iriam guerrear e seriam mortos, mas muitos iriam se arrepender e ia voltar para o Egito. Por quê? Porque escolheu o caminho mais curto. Não, daqui dá para voltar, daqui para voltar. Mas por experiência própria, queridos, às vezes Deus nos leva por caminhos tão longos que você chega em determinado ponto e já não dá mais para você voltar. É verdade ou não é? Não dá. Por mais que você queira, você não consegue. Você diz, eu já cheguei até aqui, agora está mais perto eu continuar do que voltar atrás. E é isso que Deus quer para nós. Porque quando Ele nos leva por caminhos mais longos, é porque Ele não quer que você se arrependa no meio do caminho e volte para trás. Olha para o teu vizinho e diga, não volta para trás não, irmão. Não volta para trás não. Diga para ele, chacoalha ele e diga assim, ó, olha onde você chegou. Olha onde você chegou. A linha da chegada está mais perto do que o ponto que você saiu, querido. Agora continua, não desiste não. O receio de Deus é que aquele povo desistisse. E com tudo que Ele tinha feito para libertar aquele povo, o povo acabasse voltando para ser escravo de novo no Egito. Por isso Ele falou o seguinte, vai pelo caminho mais longo. Porque pelo caminho mais longo é mais difícil de você voltar. Deus sabe o que faz. Confia nele. Amém? Confia no que Deus está fazendo, querido. Não desista não. Não para. Não volta para o Egito não. Siga adiante. Vai em frente. Confia no caminho que Deus preparou na tua vida. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Deus queria poupar aquele povo das tentações do regresso. É verdade ou não é? Quando a pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa é viciada em drogas e é liberta, e ela deixa as drogas, e ela segue por um caminho difícil, porque o caminho não é fácil, um caminho difícil da libertação. Ele no caminho, ele começa sempre a receber tentações. É verdade ou não é? Ele sofre tentações o tempo todo. Por quê? Porque ele está caminhando, ele encontra alguém que já usou, ele encontra alguém que está usando, ele encontra alguém que vai convidar para ele usar novamente. Isso é o que? Tentação. Vai tentando para ele, ele vai andando no caminho e a pessoa vai chegando para ele, o inimigo vai chegando e fala, volta, volta. Volta da onde você saiu. Usa, não vai ter problema. Você vai usar um pouquinho só. Ninguém está vendo. A tentação vem. E Deus quer evitar que isso aconteça com você, querido. Porque não virá sobre ti provação ou tentação maior do que aquela que você pode suportar.
Deus não quer que você regresse, Deus não quer que você volte. Ele não quer que você pare no meio do caminho. Ele quer que você siga adiante. Então, quando Deus escolhe um caminho mais longo, é para proteger você não só dos perigos, mas também das tentações que você vai sofrer para regressar da onde você saiu. Você já caminhou muito. Você já caminhou bastante. Foi difícil, é difícil, pastor. É difícil. O caminho não é fácil, eu sei. Vai passar sede no deserto, mas o Senhor vai estar ali para tirar a água da rocha. Aleluia. Vai passar fome no deserto, mas o Senhor vai mandar o maná do céu. Aleluia. Vou ter vontade de comer carne de vez em quando. O Senhor vai ordenar para as cordernizes virem até a tua vida e você se alimentar. Aleluia. Ah, mas vai ter dificuldade. O deserto vai estar calor de dia. Ah, mas o Senhor vai prover uma nuvem para poder produzir sombra. Ah, mas a noite vai estar muito frio. Mas o Senhor vai produzir a coluna de fogo. Aleluia. Para te esquentar e para te dar direção. Ainda que o deserto seja o caminho mais difícil, seja o caminho mais longo, Deus vai estar com você. Deus não vai te abandonar no meio do caminho, querido. Amém? Amém, igreja? Quantos estão recebendo essa palavra? Olha para o teu vizinho e diga: confia no Senhor. Confia no caminho que Ele está te levando. Confia no que Deus está fazendo na tua vida. Estou no deserto, pastor, glória a Deus. Está no deserto, mas pelo menos você não está enfrentando os filisteus para te matar. Você está lá no deserto. Pastor, está difícil aqui. Eu estou no deserto. Mas você está no deserto, mas está bem longe do Egito já. Não dá mais tempo para voltar. Agora é seguir para frente. Amém? Vai para frente. Moisés chegou para Deus e falou assim: Senhor, e agora o que eu faço? Olha o mar aí na frente. Por que clamas a mim, rapaz? Diga ao povo que marcha. Irmão, a ordem de Deus para a tua vida é seguir em frente. A ordem de Deus na tua vida é avançar. O deserto vai passar, o vale vai passar, e a terra prometida um dia vai chegar. Porque quem escolheu o teu caminho foi Deus. Quem te pôs nesse caminho foi Deus. Ele vai se responsabilizar pelo teu caminho. E para terminar, quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, é porque Ele quer te preparar para alcançar o lugar que Ele te prometeu. Oh, aleluia. Olha para o teu vizinho e diga: o caminho mais longo te prepara. Amém, querido? O mais curto não te prepara, porque você chega logo sem preparação. Você conquista sem preparação nenhuma. Sabe o que acontece? Você vai ser derrotado no lugar onde você chegou. Mas o caminho mais longo, Deus tem tempo para tratar com você. Deus tem tempo para te preparar. Deus tem tempo para te habilitar a colocar você no lugar onde Ele quer. E você quer ainda o lugar mais perto, o caminho mais perto, mais curto? Meu querido, Josué faz parte da geração do deserto. Josué foi preparado por Moisés, sabe aonde? No deserto. E quando Moisés olha para a terra
prometida e Deus o recolhe. Sabe quem assume? Josué. Por quê? Porque ele foi preparado no deserto. Aleluia. Deus preparou ele no deserto, no caminho mais longo. Deus tinha que ter tempo para preparar aquele homem para assumir. Eu sempre digo, e vocês têm que guardar isso: chegar numa posição alta é fácil, manter-se lá que é difícil. Quantos dizem amém? Chegar ao sucesso é fácil, manter-se no sucesso é difícil. Ainda mais hoje com o mundo globalizado, interligado. A pessoa chega no sucesso muitas vezes rapidinho, não é? Você vê aí um cara cantando uma música ruim, tem uma voz ruim, mas de repente ele cai no gosto do povo e começa a fazer sucesso. O cabo é todo desafinado, é ruim de cantar, mas está lá fazendo sucesso. A moça é ruim na música, mas está lá porque dá uma reboladinha e está lá no sucesso. Mas eu quero ver se manter lá no sucesso. Chegar na terra prometida, querido, você vai chegar. Mas não é só chegar, você tem que se manter na promessa. E você só vai conseguir se manter na promessa quando você é preparado por Deus. Aleluia! Quantas pessoas conquistam tudo e perdem? Uma certa vez a televisão fez uma reportagem dos ganhadores da Mega Sena. E a gente olha e fala assim: ah, mas isso não aconteceria comigo. Pegaram o caminho mais curto, né? Para ficarem ricos. E do mesmo jeito que veio o dinheiro, foi o dinheiro. Estão mais pobre do que estava antes, eu não entendo. E eu quando olho aquilo, eu falo: ah, mas comigo não aconteceria isso não. Eu tenho juízo, eu tenho cabeça. Sabe por quê que eles perderam tudo? Porque o caminho foi muito curto entre a pobreza e a riqueza. O caminho foi muito curto entre o anonimato e a celebridade. Então o que acontece? Não consegue se manter. Mas quando o caminho é longo, Deus te prepara, Deus te habilita, Deus te treina. E quando você consegue chegar no lugar onde Ele quer, você se mantém naquele lugar. Você se mantém na promessa. É isso que Deus quer. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está tratando com você, para que quando você alcance a tua promessa, você se mantenha na promessa.